Olá, meus irmãos. Eu me chamo Stephanie, sou paroquiana aqui da Paróquia São Paulo Apóstolos, sou catequista, né, do grupinho de Crisma, e estou aqui hoje, né, nessa série que nós estamos fazendo sobre os sacramentos, nos aprofundando, né, ou fazendo memória daquilo que já conhecíamos, para bem viver os sacramentos na nossa vida, né, recorrer sempre à Santa Mãe Igreja e aos sacramentos para nos direcionar ao nosso fim último, que é o próprio Deus. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar brevemente, assim, né, do que o catecismo diz, do que a palavra de Deus nos diz a respeito do sacramento do batismo, né? O tema de hoje, como vocês sabem, é o batismo, é esse primeiro sacramento que é o fundamento da vida cristã, certo? Ele que é a porta para os outros sacramentos, como nos diz o catecismo no parágrafo 1203. Pegue aí seu catecismo, eu recomendo a vocês, né, que tenham catecismo em casa. É importante a gente saber o que a nossa igreja diz, né? Tudo que vocês têm de dúvidas, às vezes recorre ao padre, às vezes, né? Mas tenham sempre também o catecismo, né? É o que diz a nossa igreja, né? É a fé que nós professamos. Então, aqui, né, no artigo 1, no parágrafo 1213, o sacramento do batismo diz o seguinte: o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, o pórtico da vida no espírito e a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus, tornando-nos essa conjunção de verbo tá difícil para mim, membros de Cristo, e somos encorpados à igreja e feitos participantes de sua missão. O batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra. Então, meus irmãos, esse primeiro parágrafo, ele resume bem, né, tudo que compete a esse sacramento do batismo. Então, vejamos, antes de sermos batizados, né, estamos ali ainda presos, escravos do pecado original e, consequentemente, dos demais pecados, caso nós não sejamos batizados quando crianças, né? Também a importância de se batizar quando criança, como a igreja orienta, e um pouquinho adiante eu vou falar sobre isso. Quando nós somos batizados, então, que nós somos inscritos no livro da vida, né? Quando de fato deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus, né? Filhos de Deus, filhos da luz, como vai falar um pouquinho mais à frente. E eu vou também citar uma passagem onde a gente pode perceber bem isso. Quando a gente nasce, esse exemplo o Padre Wagner deu no batizado do meu filho, e achei muito pertinente trazer. Quando a gente nasce, nossos pais vão no cartório, nos registram, né? Deixam lá o nosso nome e inclui, né, o nosso nome no registro civil, e nós dali passamos a ter um documento, né, e não somos indigentes, né? Passamos a ser gente. Então, o batismo é esse registro da gente no céu, né? Na vida eterna. Então, quando nós somos batizados, o nosso nome é escrito lá na palma da mão de Deus, né?
no cartório celeste, digamos assim. Então, a partir do nosso batismo, nós passamos a viver como esse Filho de Deus que caminha para a vida eterna, né? A partir daqui, a nossa vida, a partir do batismo, nós estamos vivendo, né? Nesse caminho de viver na vida eterna, de viver no céu. É como se a gente tivesse... eu não sei explicar muito bem, mas acho que esse exemplo de cartório dá para explicar que abriu-se... É claro que a porta do céu foi aberta por Jesus Cristo, né? Para que nós pudéssemos ir para o céu. Mas esse batismo, ele nos inscreve, digamos assim, né? Na vida eterna. Faz a nossa inscrição. Então, vamos um pouco mais adiante, e também, né, é importante dizer que com o batismo nós passamos a fazer parte do corpo místico da igreja, né, e aí nós passamos a ser membros da Santa Mãe Igreja, né? Então, Santa Mãe Igreja, né, filhos da igreja, então filhos de Deus, filhos da sua igreja. E aí vem o ponto que eu quero também descer um pouquinho, né? A palavra nos diz, né, em Efésios 5:8, diz o seguinte: outrora ereis treva, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Após ser batizados, então, nós passamos a ser filhos da luz. E nisso consiste a nossa missão, de fato, em ser luz no mundo. Porque quando nós passamos a ser filhos da luz, nós também somos luz. Então, a nossa missão é iluminar o mundo. Então, é com grande alegria que eu digo a você, se você é um batizado, você é chamado a ser luz, porque você é filho da luz. Então, você tem essa missão de iluminar a terra, certo? Então, onde há um batizado, há luz, né? A luz de Cristo, a verdadeira luz. O artigo, o parágrafo, 1222, vai nos dizer que o batismo, né, vou ler, porque eu acho melhor ser mais fiel ao que está escrito do que falar com as minhas próprias palavras. Finalmente, o batismo é prefigurado na travessia do Jordão, pelo qual o povo de Deus recebe o dom da terra prometida, a descendência de Abraão, imagem da vida eterna. A promessa dessa herança bem-aventurada realiza-se na nova aliança. Só para finalizar, então, com esse parágrafo, aquilo que eu já tinha dito sobre a terra prometida, certo? Sobre passar a ser filho de Deus nessa nova aliança, né, nos dá essa garantia que estamos inscritos na vida eterna. E agora, vou falar aqui um pouco da importância, né? Eu vou só trazer um trecho da homilia do Papa Francisco para a gente entender a importância de batizar as crianças ainda quando crianças, né? A gente teve a grande graça de batizar o nosso filho na solenidade do batismo do Senhor, dia 12 de janeiro, agora de 2020. Foi uma celebração muito bonita, foi uma coisa assim extraordinária. E na homilia desse dia, né, da solenidade do batismo do Senhor, o Papa Francisco disse o seguinte: a criança sai do batismo com a força do Espírito dentro de si, o Espírito que a defenderá e ajudará durante toda a vida. Por isso é tão importante batizá-los desde criança, para que cresçam com a força do Espírito Santo.
Essas foram as palavras do Santo Padre, né, na homilia deste dia. E, meus irmãos, isso, né, faz meio que cair por terra aquelas crenças de batizar a criança por costume, porque todo mundo da minha família se batiza cedo, ou porque tem mães que falam assim, batiza porque aí a criança vai dormir a noite inteira, né, vai dormir melhor, vai te obedecer mais. Não é por isso, né, a importância de batizar a criança, ainda criança, né, um bebê, uma criança, o quanto antes, é para que ela já cresça com essa força do Espírito, né? E eu vou um pouco além, né, com o que eu penso sobre batizar. Eu acho, e agora eu vou entrar num testemunho pessoal, né? É muito difícil a gente educar os nossos filhos na fé se nós não fizermos por eles aquilo que nos cabe, né? E o testemunho pessoal que eu vou dizer para vocês eu fui batizada aos 15 anos de idade, porque eu quis, porque eu tomei a iniciativa de ser batizada. E antes disso, eu já tinha caído assim num abismo de pecado, né? E Deus inquietou meu coração. E a princípio, a motivação que eu achava que me levava a querer ser batizada era uma motivação muito superficial, né? Claro que era o próprio Deus agindo em mim, me movimentando, me levando, mas eu só tive a compreensão disso depois que eu fui batizada e depois que eu tive uma experiência com Deus. Mas até então, eu tinha 15 anos, eu já tinha caído num abismo de pecados, como eu disse a vocês, né? E a minha motivação foi a seguinte, foi a mais superficial de todas, mas assim, bendito seja Deus, né? Que aquilo me incomodou. Eu não queria ser pagã. E eu sempre ouvia dizer que quem não era batizado era pagão. E aquilo me incomodava. Ser pagã, né, me incomodava muito. Então, assim, eu não tinha uma vivência na fé, eu não tinha referências, eu não tinha motivações, eu não tinha instrução de alguém, mas aquilo me incomodava profundamente, eu não queria ser pagã. E aí fui atrás, fui na igreja, fui atrás de saber o que eu precisava fazer, né? Precisei na época fazer uma catequese para adultos, porque eu já tinha 15 anos. Na época eu até namorava e meu namorado na época fazia também junto comigo essa preparação, porque ele não era crismado, então ele acabou fazendo também para receber o sacramento do crisma, que foi bom para ele, de certa forma, né? E mesmo que hoje ele não viva, né? Assim, infelizmente, mas naquela época foi bom para a juventude dele estar ali, participar dessa preparação, né? E aí eu fui batizada e abandonei, assim, a igreja, digamos assim. Como a minha motivação era muito superficial, é claro que eu não tinha, como eu posso dizer, algo mais sólido que me fizesse querer permanecer, continuar caminhando, né? E nem na missão de ser luz no mundo, né? Porque não basta ser batizado, você tem que acolher aquilo, né? Aquele dom, aquela missão. E só a partir da minha experiência com Deus, de fato, que tudo fez sentido. Putz, ali, sabe? Ali. Caraca, ali eu recebi o dom da fé, ali eu recebi tudo, Eu recebi, né, o batismo, depois a primeira Eucaristia, depois o crisma, foi tudo, assim, um supletivo, né, um pacotão. E depois que eu tive a minha experiência com Deus, eu falei, caraca, era isso que Deus sempre quis me dar, né? E aí eu precisei, naquele momento, mesmo com aquela motivação superficial, receber o sacramento do batismo para depois ter a minha experiência com Deus e entender que era aquilo que Deus queria me dar desde sempre. Ele queria que eu passasse a ser filha dele.
filha da luz, né? Então, é muito importante receber esse sacramento, porque ele nos abre verdadeiramente a uma vida no Espírito, né? Então, a gente só vai conseguir entender algumas coisas da nossa vida, compreender alguns mistérios à medida que nós vivermos dentro dos sacramentos. Que vocês vão percorrer aí por essa série, né, sobre os outros sacramentos. E só mais um ponto que eu queria fechar sobre esse tema, né, que eu acho importante abordar, embora muitas pessoas já tenham consciência disso, é a importância dos padrinhos, né, que nós escolhemos para os nossos filhos, né, que sejam pessoas que vivam a fé, que sejam pessoas que estejam, de fato, preocupadas em viver na verdade, em viver uma vida reta, sabe? Que não, as motivações para que nós escolhamos os padrinhos dos nossos filhos não seja outra, meus irmãos, não seja outra, assim, por afinidade, por momento. Eu digo isso porque, infelizmente, eu já presenciei muitos batizados e ainda vejo, né, muitas pessoas sendo escolhidas para ser madrinha e padrinho de uma criança que nem professam a fé, que são de uma outra religião, sabe assim? E isso muito me preocupa, porque a partir do momento que uma criança ela é apresentada a Deus pela igreja, ela passa a fazer parte da igreja, né? É importante que nessa missão dos pais de educarem essa criança na fé, ela encontre o apoio dos padrinhos, que seja coerente, né, com a fé que a gente deseja que os filhos professem. Então, no mais é isso. Acho que fui breve, fui sucinta, mas a importância do batismo, a carregar essa força do Espírito, ser filho da luz, né? Nos inscrever na vida eterna, na terra prometida, no céu, né? É a primeira porta da vida do cristão, onde começa, né? De fato, a nossa vida, a nossa missão. É isso, que Deus os abençoe e sempre que possível também renovem o batismo de vocês. A gente tem da vigília pascal, né? Esse momento de renovar o nosso batismo. O quão isso é importante, né? O quão isso é bom para nós, para o nosso espírito, esse fortalecimento, né? Que nos leva a viver melhor como cristãos, sendo luz no mundo. É isso, Deus os abençoe.